atire a primeira pedra quem não chegou até aqui com o sentimento de que lutou 3 guerras e que mesmo assim ainda não conseguiu atingir tudo o que queria. A introdução de hoje vai ser isso, sucinta, porque eu estou exausta. Eu tô me sentindo exausta também e a nossa convidada de hoje, a gente chamou justamente para falar sobre isso, é a Marcela Lamastra, psicóloga e mestranda com foco em procrastinação. Meu nome é Júlia Bissâmara. Eu sou Fernanda Derrucê. E esse é o Entre Nós Mulheres, um espaço para discutir as dores e as delícias de ser uma mulher moderna. Má, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui hoje. Como a gente já estava brincando lá atrás, isso aqui vai ser praticamente uma consulta, porque eu e Júlia estamos exaustas. Uma emboscada. Ai, gente, foi uma cilada. Acho que todo mundo precisando disso, então vai ser maravilhoso. E eu queria muito agradecer o convite também, estou muito honrada de estar aqui. E acho que vai ser um papo bem informal, bem gostoso também, né? E, claro, a gente vai trazer ferramentas práticas aqui para que todos possam lidar com essa exaustão, entendendo alguns limites, mas acho que compartilhar mesmo dessas experiências, acho que vai enriquecer bastante o papo. Tô bem feliz, obrigada. Sem dúvida, Má, bem-vinda. Para começar, conta um pouco pro pessoal, então, qual que é a sua especialidade, o que a gente pode abordar aqui. Perfeito. Bom, eu sou psicóloga clínica, como vocês já falaram, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental também e estou fazendo mestrado atualmente em análise do comportamento com foco em procrastinação. Para além disso, eu também empreendo no digital, ou seja, eu também sofro de diversos desafios, né, de mudanças constantes, de pressão, né, o meu foco é a produtividade, então eu sou mentora de outras mulheres com foco em produtividade e empreendedorismo, então para além disso também, não só da parte teórica, mas eu também experiencio na prática muitas dessas emoções. E acho que vai ser legal a gente desmistificar até um pouco isso, o papel da psicóloga, né, irretocável, que não passa por nenhum problema. Acho que vai ser legal também a gente trazer um pouco esse outro lado, para quem às vezes até faz terapia e tem uma ideia de, não, só eu tenho problema, né? Eu sou a própria psicóloga. Exatamente. Ela tá pleina, não se abala com nada. Exatamente. E ao mesmo tempo também compartilhando um pouco dessa, o que a gente chama de sentimento de humanidade compartilhada, sabe? De que eu não tô sozinha, tem outras pessoas passando por desafios, mas que também é possível sair daqui, né? Sair desse lugar. Então acho que a gente vai trazer também algumas bandeiras amarelas e talvez até algumas bandeiras vermelhas pra gente, tô me identificando demais com esse papo e agora o que eu faço, né? Para que também o pessoal saia com ferramentas mais práticas daqui. Legal. Má, eu tenho uma primeira pergunta que é assim, todo mundo tá cansado. Mas qual que é o ponto que difere o cansaço da exaustão? Porque eu sinto que a gente fala muito tem falado mais sobre burnout, sobre cansaço, mas hoje é muito normal você falar, nossa, eu tô exausta, eu tô não sei o quê. E às vezes a pessoa realmente só tá cansada e era descansar. E às vezes a pessoa tá falando, não, eu só tô cansada. E não, ela tá exausta e se ela chegar para um ponto a mais, ela vai acabar tendo um burnout. Perfeito. Então, como identificar essa diferença? Essa semana foi muito puxada, eu tive muitas entregas no meu trabalho, tive alguns problemas no meu relacionamento também, e aí eu vou poder descansar no final de semana, descansei, me recarreguei, fiz coisas que eram importantes pra mim, segunda-feira, bora pra próxima, Uma noite bem dormida, resolveu. Exatamente. O que a gente tá falando dessa exaustão, e aí acho que a gente vai explorar mais também, afinal, o que é o burnout, né? É justamente, não é somente descansar, não é não ter nada pra fazer. Às vezes a pessoa, se você começa a se identificar que recorrentemente você tá acordando com aquele sentimento de nossa, eu não quero sair da cama, eu não quero enfrentar mais um dia. Parece muito depressão também, né? Pelo menos a minha experiência, eu não sabia que eu estava com burnout ou depressão. Eu não sabia. E é muito importante isso, porque não é até um consenso entre psicólogos, mas basicamente a gente entende o burnout como um estresse acumulado. Então, são características mistas da depressão e mistas da ansiedade também, mas necessariamente atrelada ao trabalho. Se for em relação a qualquer outra coisa, sei lá, tipo, eu tô cansada da minha família, minha mãe, meu marido, meu namorado, enfim, não é burnout. Mas tem que estar atrelado ao trabalho, né? Então é um transtorno, né, ligado à área ocupacional. Então é o que você faz. E aqui também é um ponto legal pra gente começar desmistificando, porque você pode amar o que você faz, você pode amar o seu trabalho, mas você também pode entrar num burnout. Porque o burnout, ele tá atrelado, ele vai despersonificando um pouco a gente, sabe? É assim, é o esgotamento do esgotamento. Pensa, tipo, não tá mais carregando, eu tô aqui com o meu celular nos
1% de bateria, eu tô conectando na tomada e não tá carregando. E aí vai dando esse desespero, até que de fato o negócio pifa. Até sobre esse ponto que você está falando, de o burnout ser sempre relacionado ao trabalho, eu tenho uma dúvida que mesmo que seja relacionado ao trabalho, nem sempre é por horas trabalhadas, às vezes podem ser outros motivos, talvez o ambiente que você tá, ou talvez uma fase emocional difícil que você tá vivendo e mesmo assim tá aguentando no trabalho. Perfeito. Se a gente puder falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que as pessoas, elas atrelam muito o burnout, você está trabalhando muito. E eu, pelo menos, assim, na minha experiência, até conversei com a Ju, que outro dia eu pesquisei um termo que eu me identifiquei muito, que é bore out, que é quando você está com tédio, na verdade. E eu achei que o meu pós-burnout, eu comecei a sentir tédio, porque as pessoas mandavam eu parar de trabalhar, e eu reduzi drasticamente, sem um plano, as horas trabalhadas, mas eu não mexi em mais nada, eu só reduzi as horas. Isso não resolveu. Então eu acho legal a gente explicar mais assim, o que é relacionado ao trabalho. Perfeito. Tem algumas características importantes pra gente falar que acabam fazendo sustentando ou proliferando, né, dando mais indícios que pode haver um burnout. Está relacionado sim às horas de trabalho, mas não somente isso. Está relacionado também com excesso de pressão. Então, por exemplo, quem empreende, que está sempre tendo que tomar decisões críticas, tipo, sei lá, talvez se eu errar nessa decisão aqui, eu vou ter que demitir alguma pessoa, talvez eu quebre a empresa, né? Enfim, ou até mesmo ligado a pessoas que trabalham com coisas de alto risco, né? Desde o mercado financeiro até coisas que pode colocar a vida dela em risco, ou a vida de outras pessoas em risco. Tá ligado também com mudanças constantes de cenário. Então, nós, enquanto seres humanos, a gente precisa de previsibilidade. A gente precisa, né, um pouco dessa estabilidade emocional. Tem pessoas com perfis mais que gostam de se desafiar, que gostam, né, de uma emoção, e isso faz parte da vida também. Mas quando é extremamente o tempo todo, isso, plus todas essas outras coisas que a gente está falando, isso começa a trazer ali uns sinais de perigo, muita instabilidade. E aí também tem questões emocionais da própria personalidade da pessoa. Então, por exemplo, algumas pessoas que se cobram demais, que são muito perfeccionistas, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho uma autoexigência muito grande. Não é à toa que eu decidi trabalhar com produtividade e procrastinação, né? Então, sei que a Ju também é uma pessoa, né, que tem muito dessa característica de autoexigência, de não tá bom o suficiente ainda. E não é à toa também que isso socialmente é bem visto, né? Porque pessoas assim, elas normalmente alcançam lugares excepcionais, né? Isso é bem visto socialmente, mas tem um custo interno gigantesco. Então a gente está falando um pouco desse mapeamento aí do perfil que vai culminando no burnout. Então não é só horas trabalhadas, não é só, não gosto do que eu tô fazendo. E aí, óbvio, também você não ser reconhecido no que você está fazendo, né? Tipo, muita pressão, muita instabilidade, tudo isso gera um burnout, sem dúvidas. Esse ponto que você falou de que isso é bem visto, né, muitas vezes, isso foi muito prejudicial pra mim. Eu acho que pra você também, amiga, porque assim, eu sinto que eu fui pros dois extremos. Então, no começo, eu achava que, por eu ser empreendedora também, você tem meio que isso de, não, as pessoas precisam ver que eu tô trabalhando. Então, assim, eu trabalhava em excesso e eu gostava de falar que eu trabalhava em excesso e eu senti orgulho disso. Tipo assim, é isso, eu sou workaholic, não sei o quê. Até a gente conversou, eu acho que você também sentiu isso, mas o meu burnout, ele veio logo depois da fase que eu estava me sentindo no auge. Aquela fase que você fala assim, eu estou arrasando, eu estou entregando em tudo, estou brilhante. Eu sou invencível. Estou invencível. E você se sente feliz com isso e fala, cara, eu estou dormindo 2 horas por noite, mas eu estou fazendo tudo. Eu estou arrasando, tô arrasando. Uma semana depois, acaba tudo. E eu fui também pro outro extremo de tô invencível, aí depois eu passei pro extremo de não, então eu preciso fingir pra todo mundo que tá tudo sob controle e que eu tô muito relaxada. Então em janeiro, quando eu tive, na verdade eu já tive um antes e eu tive em janeiro. E aí eu escondi de todo mundo que eu tava mal. Então eu saía com as minhas amigas e eu tava assim, eu tinha trabalhado o final de semana inteiro até 11 horas, ia encontrar com elas e eu tava assim,
Tá tudo bem, amigas. Com a minha família, tá tudo bem. Eu lembro de uma reunião que eu fiz com a Fê, que minha mão, ela tava com uma alergia, que eu coçava de nervoso. E eu tava, não, tá tudo Normal, bem. é só alergia de pele É mesmo. normal, uma alergiazinha que eu tenho. Então, eu acho que você também pode ir pro outro lado de não vou falar pra ninguém, porque total. vão se preocupar comigo e tá tudo sob controle. Porque acho que a gente também entrou, acho que mais há um tempo atrás, né? O ser workaholic era muito maravilhoso, muito bonito. E óbvio que ainda socialmente ainda tem um quê de, né, interessante. Ainda mais quando você é empreendedor. Mas eu acho que também há uns anos já, principalmente a juventude, né, geração Z em diante, tem muito disso, desse work-life balance. Mas que também acho que acaba colocando muita pressão nisso, A Fernanda né? chama de ditadura do equilíbrio. Eu tenho um termo, ditadura do equilíbrio. Eu total. falava pra ela, as pessoas vão parar de mandar eu dormir 8 horas, fazer hot yoga e meditar. Eu não vou. Para com essa ditadura do equilíbrio. Isso acaba colocando mais pressão ainda e mais culpa, tipo, que droga, eu tô sempre faltando. Então, se eu né, tenho Não fui no hot ambições- yoga, socorro. Exatamente. Tô em desespero. Eu tenho que cuidar 100% da minha vida o tempo todo. Gente, furada. Não, né? Isso ainda é mais autocobrança, mais culpa pra gente equilibrar mais um prato da perfeição que não funciona. Eu acredito sim que tem épocas da nossa vida onde a gente foca mais intensamente em uma coisa e depois em outra, e aí em outra, e tipo, nesse momento eu vou deixar esse pratinho cair um pouco, mas ó, é por tanto tempo, sabe? Tipo, eu tenho esses combinados comigo mesma. E assim a gente vai manejando, né? Com base naquilo que... Qual é o seu objetivo agora? Então, só que, obviamente, não tem como a gente negligenciar. Então, tô dormindo 2 horas por noite, por uma semana, 2 semanas... Assim, por uma semana eu já acho too much mesmo, assim, tipo, mesmo. Agora, vai passando isso, então tem algumas coisas inegociáveis que não tem como a gente negociar, que é o próprio termo diz, né? Não tem como negociar. Então, se você não está dormindo, não está comendo bem, não tá, sabe? O seu corpo, ele vai dar sinais. Eu não tive burnout, mas eu cheguei muito próxima de um burnout esse ano, inclusive. E o meu olho esquerdo, especificamente, ele começava a tremer. Eu tive isso na escola, sabia, na faculdade. Na época de faculdade, no terceiro colegial, meu olho tremia. E é uma Aquele sensação meme da muito... nossa- Não, é muito estranho. E é só a parte de cima, não é? É, A só a pálpebra. parte de cima. Gente, é muito Gente, estranho. eu tive isso. E eu comecei a usar lente esse ano também. E esse olho aqui esquerdo, ele ficava assim, muito irritado, muito vermelho. E eu achava que, não, eu tô usando muita lente. E também tinha a ver com isso, mas é porque eu tava muito estressada, com acúmulo de coisas, muita pressão, muita instabilidade, uma autoexigência gigantesca também. Então, assim, o nosso corpo, ele vai mostrando também, né? E aí a gente precisa começar a escutar esses sinais, porque senão, é o que a gente falou, uma hora vai pifar. Sim. E eu gostei do que você falou, né? Que o seu burnout veio logo depois da época invencível, eu tô conquistando tudo. Só que é isso, assim... às vezes tá faltando vida na nossa vida. Tá faltando pouco de básico. vitalidade, sabe? sim. Porque às vezes também, cara, eu tô tentando equilibrar as coisas, mas às vezes eu tô drenada com o trabalho, não sou reconhecida lá. Sei lá, às vezes tem pessoas que sofrem abusos no trabalho, né? Abuso psicológico, né? Moral, enfim, um monte de coisas. Então, fica de olho nessas coisas, ainda mais ter certeza. Todo mundo que tá escutando esse podcast são mulheres já que buscam autodesenvolvimento. Sim. São mulheres que já, sabe, querem mais a vida, não é tipo, deixa a minha vida me levar. Então, se você tá escutando aqui, fica atenta a esses sinais, né? Porque... Vamos aprofundar nisso, inclusive? Perfeito. Quais são os sinais? Que você mencionou o seu olho, a Ju mencionou o braço, e pode ser que tenha muita gente que esteja escutando a gente que às vezes tá com sinal e não percebe, porque a gente acha que o sinal do burnout é o básico, né? Comecei Ou a às ter vezes crise de você pânico. até você- acha que é outra coisa, né? Tipo, nossa, talvez eu esteja com uma Exato. alergia alimentar. Exato. Talvez eu esteja, sei lá, preciso tomar um magnésio pra conseguir dormir. As pessoas- a gente fala muito sobre burnout, mas eu acho que a gente não fala sobre o que é na prática. Perfeito. Que é uma exaustão do trabalho, mas a gente não fala assim, na prática. Como você se sente? Como eu reconheço isso, né? Perfeito. Eu tenho aqui até anotado para não esquecer. A gente poderia dividir entre 3 âmbitos, né? Sinais fisiológicos. Então, o que a Ju foi falando, das alergias que vão aparecendo. Às vezes pode ter dificuldade para dormir, insônia, por exemplo. acordar no meio da Muita noite. preocupação, a mente acelerada, zona. Ou até mesmo pode ir para um outro extremo. A pessoa quer dormir o tempo todo. Tipo assim, não importa o quão descansada ela tá, no sábado, por exemplo, não tem nada para fazer, teoricamente.
dorme o dia inteiro, dorme 12 horas e nada tira ela da cama. Cuidado, né? Isso também são alguns sinais. Problemas digestivos, né? Então, alergias, o olho tremer, isso aí, opa, peraí. Tem as questões emocionais, né? Aumento da ansiedade, então eu me percebo uma pessoa muito mais ansiosa ainda, eu me percebo uma pessoa... tô explodindo com as pessoas. Irritabilidade altíssima, então... uma coisinha acontece e eu já explodo com a pessoa, né? Isso foi um sinal pra mim muito grande, porque eu não lembro qual era o contexto exatamente, mas eu fui muito grossa com o meu time. Eu tinha um time de 8 pessoas na época, e aí eu peguei e explodi assim, falei uma coisa tipo super ridícula, sabe? Assim, tipo, nem pensando que a pessoa tava ouvindo aquilo. E aí depois eu fiquei, cara, essa não sou eu, essa não sou eu. E aí eu voltei e falei, gente, vocês vão me desculpar, vocês vão me perdoar, eu não devia ter falado dessa forma. O porquê eu tava falando até tinha uma base, mas eu não deveria ter feito dessa forma, então me perdoem, eu tô mais estressada, eu tô passando por um momento mais difícil. E aí reconhecer isso, mas daí eu fui, irritabilidade alta, às vezes senti essa... quase como uma anestesia, sabe? Tipo assim, cara, não tô mais sentindo as coisas. Não tô mais... apática, né? Qualquer coisa que acontece. Pode ser uma tristeza também, mas pode ser... a pessoa fica apática. Então, tanto para as coisas negativas, tipo, de novo, quanto para coisas que era para você estar muito feliz e você... ok. Legal, hein? E aí a gente entra em questões comportamentais também. Então, a pessoa tá querendo... fugir, faltar, né, absenteísmo, aumento de absenteísmo, e aí começa a inventar até desculpas de, eu tô muito mal hoje, desculpa, acordei com o estômago ruim, só que aí você começa a ver, tipo, o estômago tá sempre ruim, será que é o estômago mesmo? Ou isso é mais uma pontinha do iceberg porque eu não quero estar lá, eu não quero ter que enfrentar mais um dia, eu não quero ter que lidar com essa realidade de que eu não tô bem e esse cenário que eu estou não está me fazendo bem. Gente, eu tive todos os termos que ela tá falando, né? Eu acho que o meu burnout é bem intenso. Cada coisa que você fala, eu fico assim, meu Deus, eu tive isso. Às vezes até abandonar, assim, tipo, cara, eu cansei, acaba pedindo demissão do nada. Pode ter também aumento de abuso de substâncias, seja álcool ou outras drogas, ou até mesmo comida. Porque a comida é uma forma da gente regular as nossas emoções. Eu engordei 10 quilos no burnout, assim, pequeno disclaimer, engordei 10 quilos. Assim. Exato. E é um negócio que não dá pra falar que é normal, né? Não, tô comendo mais. E aí você vê que, assim, não é um ou outro sintoma, a gente tá vendo um conjunto de coisas, né? E aí, principalmente, de novo, a gente vai batendo na tecla atrelado ao trabalho. E aí, ok, me percebi com tudo isso, o que eu faço agora, né? Primeira coisa, acho que eu vou deixar vocês falarem como que vocês lidaram com isso, né? Como que foi o caminho de cada uma, porque também é o único, cada um experiencia o burnout de uma forma, mas como que vocês se descobriram dessa forma e perceberam, isso aqui é burnout, e como que vocês saíram dessa, como que vocês buscaram ajuda, como foi esse caminho? Eu liguei chorando pra Júlia. Vocês mandaram uns vídeos muito preocupantes. Não, a minha primeira coisa foi tipo, amiga, eu não sei se eu tô morrendo, o que tá acontecendo? Meu cérebro vai voltar ao normal. Não, eu ligava pra ela realmente chorando, meu cérebro não funciona. E uma coisa que pra mim foi, eu lembro muito certinho, a gente começou a fazer a sessão de fotos do podcast. E um dia que a gente tava aqui, a gente foi almoçar. Eu, a Júlia, a Gabi, que é nossa roteirista, e o Matheus, que é o dono da produtora. Nesse almoço, a gente tinha gravado alguns vídeos e cada uma tinha que apresentar a outra. E aí eu lembro que eu tinha um vídeo da Ju, cara, a Ju, a pessoa que eu falo 7 dias na semana, que é tipo uma das pessoas que eu mais falo na vida. E aí a Gabi me deu o vídeo e falou assim, escreve tipo 2 linhas descrevendo a Ju. Juro por Deus, a gente tava no restaurante, eu olhava e eu falava tipo, não tá vindo nenhuma palavra na minha cabeça. E eles falando, tipo, vai, escreve, descrevendo a Júlia. Eu falei, vocês estão entendendo? Eu realmente não estou, não é modo. Me dava branco e é tipo uma das pessoas que eu mais convivo. Eu falava, eu não sei o que escrever. E vocês lembram? A gente até deu risada no almoço. Isso pra mim foi o primeiro trigger de que, tipo, tá acontecendo alguma coisa. Aí passou uma semana, eu sou obcecada por leitura. Obcecada, assim, gosto muito de ler. E eu leio vários livros ao mesmo tempo. Então, é uma parte muito importante da minha personalidade. Naquela semana eu não conseguia ler mais de um parágrafo. Eu falava pra ela, meu cérebro não tá funcionando. Eu não estou conseguindo, não tá dando.
E aí foi indo até que explodiu num domingo, que eu comecei a tremer muito. Eu ficava assim, ó, minha mão não parava de... Nossa, foi e eu muito comecei a ter preocupante. uma crise de choro. E nada tinha acontecido. Eu tava na minha casa, tomando banho pra ir almoçar com meus pais, e comecei a ter uma crise de choro. Aí sabe, o que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô tendo uma crise de choro muito forte, muito forte. E é um pouco do que você falou. Eu me sentia, e eu descrevi isso pra psicóloga ontem, eu me sentia numa piscina de gasolina, que qualquer coisa que alguém falasse era como um fósforo na piscina de gasolina e que ia explodir. Essa era a minha sensação. Então, por exemplo, tinha pessoa que me mandava mensagem, tipo, Fê, posso te ligar? Eu falava, não pode, eu já avisei que não pode, que eu tô ocupada. Então, assim, sabe, é isso, qualquer coisinha, qualquer ruído virava um barulho absurdo. Como se você estivesse todo em carne viva e qualquer toque. Qualquer toque era tipo, não. Então eu comecei e foi assim, eu demorei muito tempo pra aceitar. A Ju ficava falando, amiga, Muito. acho que é burnout. Eu falava, não, eu tô cansada, é que eu tô trabalhando muito. E aí eu comecei a entrar num loop em que, pra eu me sentir melhor, eu trabalhava mais. Então de domingo eu começava a mandar coisa do projeto pra eles. Aí eles ficavam tipo, é domingo Tá bem, hoje. E eu ficava sexta-feira, 11 horas, chegava a mensagem dela querendo trabalhar, eu falava, 11 horas da noite. amiga, que não, já passei por isso. Eu pensava, gente, eu tive uma ideia muito boa, olha aqui. Aí eles ignoravam. Aí chegou um momento que eu comecei a mandar mensagem no grupo assim, vocês não precisam responder, mas olha o que eu pensei agora. E eu comecei, então assim, é isso, eu tentava compensar no trabalho, então foi assim, foi horrível. E eu neguei muito. Foi sorte que eu tive ajuda do meu lado, que já tinha passado por isso. Ela falava, amiga, você precisa ver. Isso não é normal. E eu, normal. Eu convivo com ansiedade desde meus 15 anos. Então eu falava, não, deve ser outra crise de ansiedade. Normal. E aí, foi isso, eu liguei pra Xuxa, amiga, eu tô morrendo. E aí você foi fazer terapia? Foi nada, amor, foi nada. Você acha que a terapeuta dela? Trazer Júlia psicóloga. Julia me falou aqui, real time, eu fui no psiquiatra. Não, eu insisti muito pra ela ir, não fui amiga, eu mandei, coletei números de psicólogas. Ela me mandou eu até umas te mandei já 5 mensagem psicólogas. pedindo contato de psicólogas pra ela. Ela me mandou assim, 1 milhão de psicólogos. Mas assim, sabe quando você mandava uma mensagem e a pessoa respondia, eu falava, eu não quero fazer isso, eu não quero lidar com isso agora. Eu simplesmente não quero lidar com isso agora. E aí foi isso, eu cortei trabalho, eu virei aquela pessoa, eu sempre fui uma pessoa que trabalha muito. Eu virei a pessoa que entrava às 9 e saía às 6. E aí eu me sentia mal por isso. Claro. Eu ficava assim, ai, nossa, tô sendo péssima hoje, não acredito que eu tô fazendo isso. Eu me sentia mal. Só que começou a piorar. Eu tirei o trabalho e eu comecei a me sentir com depressão. Eu não tinha vontade de fazer nada. Não Porque o queria trabalho encontrar também é uma ninguém. fonte de prazer, né? Sorte. E isso afirma a gente. querendo ou não. Demais. Então eu senti assim, eu tô inútil, eu não consigo pensar. Eu comecei a... Foi um ano muito difícil pra mim, assim, 2023, porque foi um ano que eu praticamente perdi o meu valor pra mim Tinha um mesma. termo que eu inventei o termo que era o recesso cerebral. Recesso cerebral. Cerebral. A gente criou vários termos, ditadura do equilíbrio, recesso cerebral. Aí eu virei a ditadora do sono, que a gente criou também. Eu comecei a fazer a minha rotina do sono. Só que, cara, parecia que nada resolvia, assim. Foi realmente foi muito difícil o ano pra mim, nesse sentido, assim. Eu perdi meu valor, e aí eu não via mais graça em nada. E aí uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, eu fiz ginástica olímpica a minha vida inteira, assim. Eu fiz tipo dos 5 aos 17, e era a coisa que eu era mais apaixonada na minha vida. E aí quando eu tive o burnout, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever na ginástica olímpica. Eu falei, isso aqui é meu lugar de paz. Não adianta me mandar meditar, não adianta. Eu acho que psicóloga, eu sempre assumi que eu tinha que fazer. Mas eu falava, eu não consigo agora, porque eu marquei consulta, cheguei aí, mas sabe quando você fala, tipo, não tá indo? Eu falei, meu lugar de paz é a ginástica. Então eu comecei a colocar a cabeça num lugar, fui livrando as coisas, mandei muitos áudios pra Júlia. Mas assim, estamos até hoje tratando. Eu acho que isso é muito importante falar. Explodiu em abril, a gente tá gravando agora e eu ainda não tô 100%. Então acho que isso é importante as pessoas saberem, sabe? Burnout não é que você vai ter burnout, vai descansar uma semana e semana que vem eu tô pronta pra outra. Então, minha experiência foi essa. Acho que a sua teve pontos diferentes, né? A minha foi realmente excesso em horas de trabalho mesmo. Foi uma época que eu tava regravando meu curso inteiro, então eu acordava 8 horas da manhã. Às vezes eu virava à noite no escritório. Quando eu saía cedo, eu lembro de dias Você não jantava? Eu não jantava. Eu lembro de dias que eu tava voltando 10 horas pra casa, eu olhava pro relógio e falava, nossa, eu tô voltando cedo hoje. E voltava feliz, tipo, 10 horas da noite. Então, tem uma tipo, foto sua me mandando assim, amiga, tô jantando. Era tipo 11 da noite. Eu falei, amiga, você está jantando 11 da noite. Então foi muito extremo, final de semana também. E eu comecei a sentir primeiro o sintoma físico, então tinha muito roxo pelo meu corpo, começou a aparecer muito roxo.
perda de apetite, eu me sentia enjoada para comer. Essa questão que eu falei da alergia, então eu desenvolvi uma alergia na mão, que ela coçava assim, até ficar em carne viva quando eu tava no momento de estresse. Desenvolvi uma alergia na axila também, vou me expor aqui, gente. Quando eu ficava estressada, a Fernanda me zoou até hoje. Que ela coçava também, ficava em carne viva. E os sintomas físicos começou a me dar uns brancos, então eu ia mandar áudio para as minhas amigas, eu parava no meio, não conseguia lembrar do que eu tava falando, eu acordava de noite, assim, suando, transpirando, com um pensamento, pensando em trabalho, não conseguia dormir. Enfim, esses são os que eu lembro. Eu fiz uma listinha no meu celular e eu anotei todos os sintomas e eu ia dando check conforme eu ia perdendo eles. Então, tipo, essa semana eu perdi o enjoo, eu tirava o check de lá. E aí, quando eu zerei minha listinha, foi tipo, não acredito, porque antes era uma lista de, tipo assim, 15 itens e elas estavam todas ticadas. Quanto tempo demorou pra você zerar a lista? Olha, foi janeiro todo mal, fevereiro explodiu. Aí eu lembro que eu tenho psicóloga, a minha psicóloga falou, você tem que sair de férias, tarará. Eu lembro que os meus momentos mais assim foi quando eu percebi que no carro, o momento que eu mais sentia que eu podia descansar era no carro, quando fechava o sinal vermelho, eu fechava um pouquinho o meu olho. Super seguro, super seguro. E eu pensava, ai que bom, podendo fechar meu olho. Eu falei, Júlia, isso não tá seguro. Aí eu tirei essa uma semana de férias. Não funcionou, voltei dar uma semana de férias, exausta ainda, fiquei muito frustrada. E aí depois, eu acho que foram uns 2 meses até eu voltar a conseguir. Porque depois, esses sintomas físicos foram passando. Só que eu continuava sentindo uma autoestima muito baixa. Então, minha autoestima ficou muito mexida. Nem autoestima física, mas autoestima no trabalho mesmo. Tudo que eu tava fazendo parecia errado. Nas amizades, eu sempre achava que eu tava faltando. Esse cansaço que não passava. Então, acho que foram uns 2 meses, assim, até começar a melhorar. Mas o que ajudou foi muito esse acompanhamento da psicóloga, voltar a regular sono, voltar a comer. Tipo, essa rotina básica, assim. E a gente não tá falando de nada extraordinário também, né? Assim, é o básico, é o básico. O que não significa que é fácil, né? Eu lembro, você estava falando, num dos meus primeiros grandes empregos mesmo, eu tinha, acho que 20 para 21 anos. Eu estava trabalhando numa multinacional e eu tinha 3 meses de casa. E eu já estava sendo cotada para uma promoção lá. A minha gerente estava já querendo me levar para promoção e tal. E eu lembro que eu estava fazendo faculdade, eu estava noiva nesse período. Ou seja, eu estava montando um casamento, tinha acabado de chegar nessa empresa, ou seja, eu estava me provando lá. Eu já tenho uma autoexigência muito grande. E eu estava fazendo. E eu lembro que a gente sentou nos primeiros 3 meses para pegar feedback. E aí, como que tá a minha performance? O que eu posso melhorar? Que não sei o quê. Eu nunca vou esquecer isso. A Paula virou pra mim e falou assim: Má, eu não tenho o que falar da sua entrega, excepcional, você tá mandando muito bem, mas agora como líder mesmo e como pessoa, cuidado com o seu ritmo, porque eu já estive nesse lugar de querer provar e fazer mais e mais e mais, e você não quer entrar num burnout como eu entrei, porque pra você voltar depois que você explode, é muito difícil e a sua autoestima vai, assim, eu pago o preço até hoje na minha autoestima e comigo mesma de ter passado por isso. Eu pago também, gente, não voltou, tá? Essa líder aí é maravilhosa, porque... Maravilhosa. E aí eu lembro que eu tava tipo assim, ela tá pedindo pra eu desacelerar? Eu acabei de chegar, ela tá pedindo pra eu trabalhar menos. Você ficou ofendida, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo, cara, eu fiquei, mas ao mesmo tempo eu parei pra pensar, eu acho que pra ela estar me falando isso em 3 meses de casa, eu acho que eu realmente acelerei demais. Você não sentiu, eu dou conta, eu dou conta. Eu ficava assim, que né? Você tem uma personalidade especial, meu amor. Não, eu dou conta. Eu não preciso trabalhar menos, eu dou Você é conta. especial. Eu neguei, né? Eu neguei até eu estar chorando. Você negou demais. Né? Você aceitou. Nossa Senhora. E aí, dali, eu comecei a dosar um pouco mais, assim, não foi, assim, sempre foi algo que eu tive que tomar muito cuidado, sabe? Então, assim, não foi a primeira vez esse ano que eu cheguei perto nesse ano pré-casamento e um monte de coisa rolando, um monte de pressão, coisas na família, pessoais mesmo, eu fiquei muito mal. E aí eu lembro de acordar, sabe, sem ânimo. Eu lembro de uma notícia muito boa que
tinha acontecido. Um candidato meu trabalhava com recursos humanos, recrutamento e seleção, e um candidato meu tinha sido aprovado e, tipo, ele ia ser contratado e tal. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu não tô conseguindo ficar feliz com isso. Eu não tô conseguindo ficar feliz. Aí eu falei assim, opa, peraí. E aí eu já fui buscar ajuda na época. E esse ano, um dos principais alertas pra mim, eu tava no trabalho, eu tava no trânsito, na Shukri Zaidan, e eu tava dirigindo e eu chorava. Falava assim, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu amo meu trabalho, eu amo com quem eu tô fazendo as coisas, mas eu não tô bem. Isso aqui não tá... Eu preciso mudar algumas coisas, não só uma outra coisa. E aí que eu comecei a repensar muitas coisas e que gerou até eu sair do meu emprego e começar a empreender. E eu não tô trabalhando menos de carga horária, porque a gente sabe quando a gente empreende. Mas eu entendi coisas que são inegociáveis pra mim. Então acho que aqui é um aprendizado importante pra gente, né? Não tá ok você tá negligenciando constantemente seu sono, a sua alimentação, coisas básicas, como a gente falou. Quando você se percebe só se doando, se entregando, né? Pode ser pra causa da sua vida, mas quando você se percebe só isso e você não tá recarregando, colocando no seu dia a dia, a ginástica olímpica, pra mim, por exemplo, foi me reaproximar da cerâmica, uma coisa massa, ou a corrida também. Quando eu tô muito tempo sem correr, eu fico, opa, peraí, né? Importante. Então a gente entender a Ju do tricô, né? Entender assim, se eu tô dando e não tô me reabastecendo, não tô colocando vida na minha vida, né? Vitalidade. Isso eu preciso repensar, eu preciso voltar a adicionar essas coisas e entender o que é negociável para cada um. Então, sei lá, para mim eu entendi que a liberdade, ter autonomia, liberdade de horários também, que o empreender traz mais isso, mesmo que venha com mais trabalho, mais pressão. Para mim, eu sentia que eu funcionava melhor. Então, acho que também começar a entender o que é importante pra você, né? Quais são valores de vida seu? Começa a, pega uma folha de papel, você escutando aqui. Eu ia te pedir isso, dá dica prática, porque as pessoas tentam replicar o que o outro faz. Tipo, a Ju curou no tricô, vou pro tricô. Não é assim. Então dá dicas práticas do que as pessoas fazem. Vamos lá. Você que tá escutando a gente aqui e você tá se identificando com muitos desses sintomas. Primeira coisa, eu sinto muito meu amor. Você vai ficar bem, boa sorte. Primeira coisa, se você ainda não passou pelo burnout, ótimo, ainda tem tempo, tá? E é muito mais fácil, inclusive, da gente remediar e atuar agora, neste exato momento. Não espera mais um pouquinho, não espera explodir, porque depois, como as meninas já falaram, é muito mais difícil, é muito mais delicado você voltar. Então aqui, dica prática, você entender o que te recarrega, o que é importante pra você, quais são valores de vida seus, sabe? E aí vai ser diferente pra cada uma, pode ser, sei lá, família pra uma, pode ser autodesenvolvimento contínuo, pode ser que é um gatilho, né, difícil, porque pra mim, por exemplo, é um valor pra mim, eu senti que eu tô em autodesenvolvimento constantemente, mas daí eu sei que eu tenho que colocar, até aqui, né, e esses critérios como a gente tá falando, pode ser, às vezes, sei lá, um esporte. E coisas que são importantes pra você, assim. Acho que pra além de esportes, de coisas físicas, talvez até mais coisas um pouco mais filosóficas, mas que acabam guiando a gente, assim, como, sei lá, espiritualidade pra uma pessoa vai ser valor, né? Pra outra vai ser sentimento de justiça. Então, começa a perceber isso, começa a escrever numa folha de papel essas coisas. Tipo, isso pra mim é importante. Por que é importante pra você? Uma forma da gente pensar isso é qual foi o dia mais feliz da sua vida? Ou, pensa num dia muito, muito, muito feliz da sua vida. Como que era esse dia? Com quem que você tava? O que você tava fazendo? Quais eram as difícil, né? Você fazer essa lista, 5 coisas que me fazem bem. Se você perguntar agora, eu não tenho assim tão óbvio. Eu acho que volta para esse momento de introspecção. E uma coisa que eu vejo muito também, eu tava até falando com uma outra colega de profissão essa semana, as redes sociais e estar conectada o tempo todo mata esse nosso ócio criativo, mata esse nosso, cara, deixa eu parar pra pensar aqui e ficar aqui um pouco, tentando lembrar, puxar na minha memória, puxar o que eu gosto, puxar quem eu sou, porque se você tá também numa escala muito, né, indo para um burnout, você começa a se despersonalizar. Sim. Perder a sua personalidade, perder quem você é, sabe, a sua identidade. Então também é importante,
peraí, deixa eu parar pra lembrar. Quem Isso que é tem que Fernanda, fazer quem que é Ju? genuíno, né? Pra querer ficar bem. Eu tava lendo um livro que aborda esse assunto, que chama Sociedade do Cansaço. E esse livro, ele comenta que nessa época que a gente tá vivendo, tão forte das redes sociais, a gente tá tentando tirar proveito até dos nossos hobbies. Então, vou te dar um exemplo. Eu faço ginástica olímpica. Então eu vou começar a postar ginástica olímpica toda vez que eu tô na ginástica olímpica pra me dar engajamento, porque se me der engajamento, semana que vem eu vou lançar alguma coisa, meu engajamento vai estar alto. As pessoas começam a pegar o hobby, que era um negócio pra te desconectar, e tentar monetizar aquilo. Então é muito difícil hoje em dia você encontrar um hobby que você faz sem ter outro benefício daquilo, se não se desconectar. Sim. Não, vou aproveitar que eu tô lendo, vou postar essa frase que é muito boa. Isso virou natural da gente, eu não tô nem criticando que eu faço isso. Mas a gente não consegue mais se desconectar, isso é muito importante. Eu acho que entender se isso é um problema pra você hoje, porque para algumas pessoas vai ser, pra outras não vai ser, então acho que também a gente tem que... Quanto mais a gente vai problematizando algumas coisas, a gente... Então, não tem o certo, sabe? Eu não posso ir pro hobby, eu não posso postar sobre o meu hobby, que eu tô me encontrando com isso, e aí não posso aquilo. Então, acho que vai entendendo o que funciona pra você. Mas o primeiro ponto é isso, assim. O que é importante pra você? E você tá feliz hoje no que você tá fazendo? Não tá... Qual que é a principal questão? É o excesso de carga horária? É muita pressão e talvez... Você não vai querer estar num ambiente, num papel com tanta pressão assim. Uma pessoa que vai se identificar, eu não quero liderar um time, eu prefiro ser uma posição de especialista porque eu funciono melhor dessa forma e eu não tenho que lidar com tantas pessoas. Esse é um outro ponto, né? Se a sua personalidade é mais introvertida e o seu trabalho te demanda estar constantemente com outras pessoas, você necessariamente vai acabar ficando mais esgotada. Assim como você é uma pessoa extrovertida e você se vê totalmente sozinha, trabalhando home office, não tendo interação com ninguém, você também vai se sentir mais drenada. Então, percebe como que é a minha personalidade, quais são as minhas preferências naturais. Então, fazer esse check-up mesmo, começar a anotar. E aí, ok, entendi que talvez a carga horária tá demais, entendi que muita pressão, eu quero mudar de trabalho, eu quero deixar de estar fazendo o que eu estou fazendo, eu quero fazer de uma outra forma. Isso pode ser uma possibilidade também, né? Não precisa largar tudo e falar, tipo, pronto, acabou. E aí começar a colocar, eu acho que são barreiras saudáveis pra gente, eu chamo de guarda-reio, sabe aquele negócio da estrada? Que é um pouco isso, para que você possa, peraí, tô chegando perto demais da parede, então, não. Pode ser a questão que você falou de deu o horário tal, eu largo tudo. Pode ser também depois das 8, eu não mexo no celular, eu não durmo com meu celular no meu quarto. Pode ser, eu agendo férias de tanto em tanto tempo, religiosamente. Domingo eu me desconecto. Não sei, você tem que ver o que funciona pra você e testar. Mas alguma coisa você tem que fazer. E claro, se você entrou num burnout hoje, não tem como não buscar ajuda profissional. Sim. Tem que ir Aprendemos aqui com a nossa querida. Porque vai ser, assim, você até pode lidar e sair dessa sozinha? Pode. Mas há um custo muito mais alto. Você vê a diferença, né, entre eu e a Ju? Ela falou que em 2, 3 meses... Não, é verdade, você falou que em 2, 3 meses você se recuperou, eu tô há 6 meses. Sim. E eu te falei, eu não estou 100%. Eu fui na psicóloga ontem, pela primeira vez. Pela primeira vez. Ai, que linda! Ju, foi ela que conseguiu contar. Foi mesmo. Ela conseguiu me Eu tô há levar. 6 meses. Não, esse vai voltar lá? Vou, já tá agendado. Mas é isso, assim, foram 6 meses. Então, realmente, dá pra ir sozinha? Dá, mas... Precisa. É um caminho sofrido. Acho que se eu voltasse pro dia que eu tive burnout, olhando com a perspectiva de agora, com certeza eu teria procurado ajuda antes. Com certeza. Má, você entregou muitíssimo. Então, assim, a gente podia falar por muito tempo, mas calma que a gente ainda não vai te liberar. A gente tá chegando pra parte final aqui do podcast. Eu amo esse papo, então, por mim também... Nossa, dá pra gente fazer um episódio de 3 horas sobre esse assunto. Mas a gente chegou aqui numa parte que chama Cá Entre Nós. É assim, papo, a gente pergunta, você responde, não precisa explicar, tá? Bom. A gente pergunta, você fala. Livro da sua vida. Não sei se da minha vida, mas desse ano, Essencialismo. Eu vou explicar, tá? Mas ele foi crucial nesse momento de eu perceber, estou entrando num burnout. Tá, o Essencialismo.
Justificado. Não, sim. Sua maior qualidade. Eu sou muito determinada. Seu maior traço tóxico. E assim, tóxico aceitável, tá? Eu e a gente passa pano. A gente tem nossos traços tóxicos, a gente tem passa essas pano, brincadeiras. então... Eu acho que volta pra determinação. Legal. Que é tanto que, né? Uma frase. A direção é tão importante, ou até mais importante, do que a velocidade. Amo essa frase. Nossa, amei. O que te dá frio na barriga? Para positivo ou para negativo? Não, se quiser. O que te dá frio, acho que é positivo, né? Vamos falar de uma coisa positivo, boa. positivo. Frio na barriga, eu acho que é ver mulheres sendo despertadas para saber quem elas são e tomando a posição desse lugar de eu mereço, eu pertenço e eu vou agir de acordo com isso. Foi muito tempo perdida. Às vezes a convidada fala um negócio que me toca, eu fico perdida. Uma palavra ou frase que alguém usaria para te descrever quando te conhece pela primeira vez. Ela tem cara de brava, mas ela é legal. Você está exausta de... Eu tô exausta de... É uma boa. Gente, eu vou levar pra minha terapia também. Não sei. Bom pra pensar. É bom pra pensar. Ou às vezes não tá É, exausta. Eu estive muito, e aí eu fiz modificações. Mas acho que eu estou exausta de pessoas que reclamam que estão insatisfeitas e não fazem nada pra mudar. Boa. Uma coisa que é inegociável na sua vida. A minha espiritualidade e a minha saúde mesmo. Tá bem fisicamente, emocionalmente. o maior conselho que já recebeu. Eu levo isso com muito carinho. Foi um mentor que me falou há anos atrás. E ele falou assim, Marcela, pessoas boas sempre vão ter oportunidades na vida. Eu identifico que você é uma pessoa boa. Mas não entre nas oportunidades, ou melhor, não entre em cada porta por ser uma oportunidade legal. Não seja movido por oportunidades, melhor dizendo. Seja movido por propósito. Então saiba qual é o seu propósito. Nossa, muito bom. Tá. E pra finalizar, alguma coisa que você tá trabalhando internamente nos últimos tempos? Pra gente ver que as psicólogas também trabalham internamente. Eu ia falar, sabe que ela falou, vou levar pra minha terapia. Eu falei, olha gente, psicólogas também fazem Também, terapia. importante. Que eu estou trabalhando internamente. Depois desse ano, é realmente saber quais são os meus limites, saber tipo, o que eu vou dizer sim, o que eu vou dizer não, o que vou deixar passar e escolher minhas batalhas. Ótimo. Quais não você tá dando pra cada sim, né? Má, muito obrigada, foi realmente incrível. Foi muito legal. Agora, pra finalizar, se você quiser só dar um conselho pra quem tá ouvindo a gente, já falar suas redes sociais também, falar do seu trabalho, fica à vontade, a casa é sua. Gente, eu tô muito feliz mesmo, foi muito gostoso, foi muito gostoso. Se você escutou aqui tudo aquilo que a gente falou e você foi se identificando com diversos desses pontos, eu realmente quero enfatizar com tudo que eu posso aqui para que você não se sinta sozinha e que você busque ajuda profissional, né? Se você fala que, cara, eu não tenho condições financeiras, existem diversos recursos, inclusive sociais hoje, seja através do governo, né? Seja também, tem CRAS, CREA, como também até mesmo, né, psicólogas que fazem valores sociais, então busca terapia, busca ajuda, né? Faça algo para mudar essa situação. Porque a gente está falando que existe vida além disso. E a sua vida, ela pode ser cheia de vida. É isso que eu quero te incentivar, você que está escutando aqui. Então, eu espero que você tenha se sentido inspirada, encorajada, confortada, acolhida de alguma forma. E que você, de fato, busque a vida que você sonha em viver.
porque ela não tá tão distante assim, não tá tão impossível assim para você, né? Então dá passos em direção a isso. E se você quiser continuar me acompanhando, as minhas redes sociais é @marcelalamastra, Lamastra. Eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho YouTube e eu tenho um podcast também que chama Produtividade Sem Neura, que é o que eu trabalho principalmente, essa produtividade, mas ao mesmo tempo cuidando de pilares essenciais como a sua saúde mental. E eu vou adorar te ter por lá. Vou maratonar hoje, com certeza. Você é maravilhosa, amei muito sua participação de verdade. Então, vou maratonar já. Obrigada. É isso. Obrigada, Ma. E, gente, o Entre Nós Mulheres vai ficando por aqui. Se você gostou do episódio, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta lá o que você achou, se tem um ponto a acrescentar, se já passou por isso, se não passou, qual que é a sua percepção, porque a ideia do Entre Nós Mulheres é ser um bate-papo entre mulheres. E é isso, também acompanha a gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @entrenosmulheres.hub e é o que a Ju falou, gente. É um canal aberto para ser uma comunidade, para que a gente tenha muita troca, muita conversa, muitos desabafos. Então a gente tá de portas abertas para vocês. E é isso, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!